Compartilho com a minha família desse ministério cuidando das crianças. Amém. Feliz sábado, eu sou a irmã Cláudia, também da igreja de Costa Seca, associada também do grupo de aventureiros também. É uma honra de Deus minha estar aqui compartilhando com vocês. Também esse testemunho vai ser uma bênção para a glória de Deus. Bom dia, sou a irmã Túlia, também faço parte do Ministério dos Aventureiros como conselheira e também do Ministério da Terceira Idade. Amém. Eu pedi para vocês sentarem aqui por causa do projetor, e aí vocês vão ficar mais à vontade, tá? Agora eu queria passar a palavra para a minha querida que vai repartir o pão da vida. Então vamos lá, irmãos. Que bom que estamos aqui juntos, reunidos, para estudarmos mais uma vez sobre a palavra de Deus. Amém. A gente vai fazer uma reflexão num texto bastante conhecido e depois vocês vão ouvir, sobre um testemunho que trouxe a gente até aqui hoje, Esse testemunho continua acontecendo, Porque a palavra de Deus ela sempre se renova e os milagres do Senhor também sempre vão acontecendo. E nos trouxeram aqui hoje, vocês vão ver que interessante. Mas antes, vamos abrir nossa Bíblia em Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, no verso 5. Atos, capítulo 12, verso 5. Amém? Vamos orar. Bondoso Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Amém. Sabemos que o Senhor fala conosco diariamente e queremos ouvir a Tua voz. Por favor, pedimos que Teu Santo Espírito permaneça conosco, nos orientando, nos instruindo, para que possamos estudar a Palavra e sermos praticantes dela e levar para outras pessoas também. Amém. Obrigada pela Sua misericórdia, porque estamos aqui. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, é o que pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Essa história ela é bastante conhecida e ela vem falando sobre o poder da oração. E vocês vão ver que esse testemunho tem super a ver com o poder da oração. Deus ele não é alheio ao nosso sofrimento. Ele escuta as nossas orações e atende, envia meios diferentes. Às vezes a gente pensa que Ele vai enviar um meio específico, mas Ele envia outras coisas para nos ajudar e nos auxiliar. Nós vamos ver aqui um exemplo e depois vamos ver um exemplo atual. Os milagres, eles continuam acontecendo. E eu costumo dizer que são milagres atuais. São os milagres que nós vivemos. É o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje. Vamos fazer a leitura então do verso 5. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Vamos parar aqui no verso 6. Herodes era imperador da época, Roma tinha um poder muito grande, muito influente naquele período, e Herodes gostava muito de satisfazer as vontades dos seus amigos. Por exemplo, Calígula era um dos que ele gostava de satisfazer as suas vontades. Então, Herodes fazia as maldades possíveis que seus amigos gostavam. E isso alimentava ali também, a igreja de Cristo tinha crescido, estava crescendo a divulgação da questão da pregação. E aí, os judeus gostavam muito quando essas pessoas que, ditas cristãos, eram perseguidas, sofriam de diversos tipos de violência, e isso aumentava a popularidade do imperador na época. Era aquela política, eu mato os cristãos, faço algumas maldades, e isso era bem visto por Roma, naquele período, e também alimentava ali os judeus que gostavam disso, que viam os cristãos como errados. Então Herodes ele já tinha acontecido ali a morte de Tiago, discípulo de Cristo, e Pedro havia sido preso. Imagine só o coração de Pedro como é que ele estava. Ele já viu o que havia acontecido com Tiago. Estevão já tinha virado um mártir também. Então ele provavelmente seguiria a mesma situação. E ele estava ali preso. E preso como se fosse alguém muito de alta periculosidade, Ele estava ali preso, cercado por um grupo de soldados ali. E olha só o que acontece lá no verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele, o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E então as cadeias caíram-lhe das mãos. Verso 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias.
E assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Verso 9. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Vamos aqui parar no verso 10 e a gente vai conseguir extrair algumas lições importantes. Pedro estava ali em um momento de sofrimento e prestem atenção que o anjo, a gente vai ver que a igreja estava orando, né, nos próximos versos. Mas a gente percebe que o anjo do Senhor chega até ele e diz o quê? Faz situações passo a passo. Primeiro ele chega, desperta, toca Pedro, desperta, manda ele acordar depressa, as cadeias caem de suas mãos, ele manda ele calçar a sandália e parece que Pedro até esquece a capa. Ele diz: Pedro, pega a capa e vem e me segue. Existem situações na vida que às vezes a gente quer que aconteça um milagre completo de forma imediata, mas Deus permite trabalhar passo a passo. Pedro ele podia ter questionado: o anjo não podia me tirado daqui num piscar de olhos? Poderia. Poderia ter me pegado pela mão e me levado embora? Poderia. Mas o Senhor queria trabalhar passo a passo. Amém. O que será que Deus quer trabalhar passo a passo na nossa vida? Nós precisamos estar atentos no mover do Senhor, no que Ele quer agir. Às vezes a gente quer um milagre imediato, mas o Senhor está falando: eu vou trabalhar, eu primeiro vou tocar em você. O anjo primeiro precisou tocar, despertar, para depois as cadeias caírem. As cadeias que precisam cair na nossa vida, elas vão cair, amém? Amém. Mas nós precisamos confiar no trabalhar e no agir de Deus. Tempo. Às vezes a gente quer controlar o tempo a todo instante, a todo momento, mas precisamos aguardar o tempo do Senhor. É difícil, não vou dizer que é fácil não, é difícil a gente aguardar. Às vezes a gente acha que esse tempo que está ali no relógio é o mesmo de Deus, não é? E a gente precisa esperar. E vocês vão ver nessa história de hoje como foi preciso esperar o tempo certo e como Deus precisou enviar situações diferentes para que o milagre acontecesse. E olha só o que aconteceu. O anjo pegou, mandou Pedro colocar a capa de novo. Por que será que o anjo mandou Pedro colocar a capa? Existe uma história no Evangelho que a gente lembra o cego na beira do caminho. Ele precisou fazer o quê? Largar a capa. E por que será que Pedro precisou colocar a sua capa? Deus estava ali ressuscitando o ministério de Pedro, a autoridade dele. Antigamente, estar despido era uma humilhação muito grande. Pedro, então, ele estava acorrentado, ou seja, não tinha direito de ir e vir, nem poder de ação. As mãos também estavam acorrentadas. Ele tinha outros presos no cárcere, E ele estava ali em uma situação de humilhação, despido, sem a roupa. E o anjo disse para ele o quê? Pega a roupa. Naquele momento, pega a capa. Deus estava falando: Pedro, levanta, o seu ministério continua. Amém. Se hoje você acha que o seu ministério está falhando, está acabando, Deus também está dizendo para você: levanta. Ele está com você. Amém por isso. Amém. Glória a Deus. Nós temos um Deus que ressuscita, um Deus que levanta, como foi falado hoje na escola sabatina, um Deus que levanta, que refaz, retoma o ministério. Ele estava retomando ali o ministério de Pedro. E olha só o que aconteceu. Pedro saiu, parecia uma visão, imediatamente os portões se abriram. Se Deus tiver que abrir portas e portões, Ele vai abrir. Amém. Os portões se abriram e olha só o que aconteceu. Ele teve certeza que o Senhor enviou o anjo, e a gente vai ver lá no verso 13, o que vai acontecer. Pedro foi bater na porta de alguns amigos dele, na casa de Maria, que era a mãe de João. Vamos ver lá no verso 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Aqui a igreja estava orando incessantemente na casa ali de Maria, estavam reunidos em oração. E esse é o poder da oração que a gente precisa sempre buscar em igreja, em comunhão. Orarmos um pelos outros e orarmos pela presença de Deus. Sempre buscando a Deus quem Ele é,
antes de buscar as suas mãos. E Ele vai fazer muito mais daquilo que a gente imagina. Eles estavam ali pedindo um milagre ao Senhor, pedindo um socorro, e olha só o que aconteceu. Só a jovenzinha que conseguiu crer no milagre. Quantas vezes a gente pede, quando o milagre chega a gente fala aquela célebre frase, que minha mãe sempre me chama atenção para isso: não acredito. Ah, não acredita. Aí minha mãe fala assim sempre pra mim: não acredita porque você não pediu? Aí ela fala: ajoelha agora e vai agradecer. Amém. Por quê? Porque às vezes a gente pede tanto a Deus e quando o milagre chega a gente quer duvidar, quer questionar. Só aquela jovem falou o quê? O milagre aconteceu, é Pedro que está batendo na porta. Todo mundo falou: não, é o anjo dele. Para pensar, você está louca, que isso? A gente está orando aqui e o milagre já estava na porta. Amém. Irmãos, vamos ficar atentos dos milagres de Deus batendo a nossa porta e vamos prestar atenção que às vezes acontecem situações difíceis, perigosas e a gente reclama, mas é Deus preparando um milagre para nos entregar. E às vezes a gente está olhando para o lado dizendo: não, é um anjo, não, é o vizinho, é um milagre chegando. Nós precisamos permitir que Deus tire as escamas dos nossos olhos para que a gente veja o agir de Deus. São os milagres, o mesmo Deus que viveu no passado é o mesmo Deus que vive hoje e viverá para sempre. Nós precisamos acreditar e crer. E o que aconteceu? Ela disse: não, é Pedro sim, ele está na porta. Quando abriram, eles viram de fato Pedro ali e depois ele foi para outro lugar continuar aí o ministério. Então, que nós possamos crer sempre que Deus tem muito mais a fazer. O milagre está batendo na porta. E a gente precisa abrir confiante que Deus pode fazer mais. Amém. E essa história de hoje, que nós vamos começar a ouvir, a gente vai ver um milagre que bateu na porta, bateu na cozinha, bateu na sala, bateu em tudo quanto é lugar. Apareceu e a gente vai descobrir de fato aqui o que aconteceu. Mas olha, vocês também fazem parte dessa história porque nós estamos aqui. Vamos ouvir. Eu vou convidar a irmã Túlia e a irmã Cláudia para que elas possam contar essa história especial. Ai, é muita bênção, né, gente? Quando vemos assim, o agir de Deus é fantástico, né? Quando a gente sabe, assim, através de outras pessoas, a gente fica perplexo, pessoal do passado, mas quando acontece na nossa própria vida, a experiência é completamente diferente. O tema é o ratinho missionário, né? E a nossa irmã Cláudia, né, ela vai nos contar. Olha, irmão Paulo, você gosta de história, né? Então vai saber da história. O porquê foi intitulado O Ratinho Missionário. Bom, muita gente aqui acho que já sabe, né? Algumas irmãs estavam aqui no outro dia. Então, começou assim. Nós éramos de uma outra denominação, né? A nossa família toda. E aí, um dia eu fui levar a Tatiana tinha mais ou menos 7 anos, ou 8 anos de idade. Aí eu encontro com a irmã Nilza. A irmã Nilza era da Igreja Metodista Ortodoxa. Aí ela chegou para mim e falou assim: irmã Cláudia, eu preciso da sua ajuda. Aí eu fico assim: o que houve? E eu com ela pela mão, essa assim: eu estou passando por um problema muito sério na minha casa e eu estou sem dormir há 3 dias. Aí eu, meu Deus, assim, eu gostaria que a irmã fosse orar na minha casa. Aí eu falei assim: só, irmã, que eu acho que eu não vou não, porque o seu esposo é incrédulo, e como é que a gente vai entrar lá? Eu falei assim: não, mas foi ele mesmo que pediu. Ele disse que é você, sua mãe e sua irmã lá na nossa casa para orar. Aí eu falei assim: nossa, que vocês são mulheres da confiança de Deus. Aí eu, está repreendido, está exaltando tanta gente. Eu falei assim: que isso, irmã? Assim, é. Ele disse que a porta está aberta para vocês. E nós estamos passando por essa situação. Eu falei assim: irmã, não dá para me contar aqui o que é que essa irmã está passando? Não, ela não. A senhora tem que ir na minha casa. Aí eu, ai meu Deus. Aí eu peguei e falei assim: bom, não pode ir hoje? Aí eu, não, era sexta-feira. Aí eu falei assim: não vou hoje não. Nós vamos na segunda. Aí ela, mas por que? Eu queria algo urgente. Eu falei assim: não, porque nós vamos orar sexta, sábado e domingo. Amém. Aí quando chegar na segunda-feira nós vamos. Eu vou mandar um recado para ela, tá marcado. Segunda-feira, 7 horas da noite, nós estamos lá. Aí cheguei em casa, falei pra minha irmã, né, desesperada, assim, que eu era mais sempre, até hoje, né, só fazia. Aí eu, Túlia, essa aqui é a paz com paciência. Ela a paz com paciência. Aí eu falei assim: Túlia, vamos lá, seu Sebastião tá chamando a gente, mas deve ter acontecido uma coisa horrorosa. Olha, deve querer bater na gente. Isso daí não tá bom não. Aí ela falou assim: Cláudia, calma. De repente é uma coisa, é muito sério. Aí nisso, no outro dia, no sábado, aí eu tô olhando assim, eu vejo o irmão vindo.
É da feira. Aí passa uma menina e ficou olhando. Eu falei assim, gente, já sei o que aconteceu. Aí deve ter sido isso eu pensando, como nós somos. A gente vê uma situação, imagina que a outra julgando o irmão. E eu julguei sim, né? Diante do altar de Deus aqui, pediu perdão mais uma vez, toda vez que eu faço isso. Então eu julguei. Aí falei para minha irmã, e eu assim, olha, deve ser algo tremendo. Ele deve ter tá com outra pessoa, porque não é possível dormir sem 3 dias deitar. Aí a minha irmã falou assim, não, vamos lá. E continuamos orando, Senhor, o que está acontecendo na casa da irmã? Envia anjos lá, teu Santo Espírito. Aí começamos a orar. Aí chegou o grande dia, né? Aí eu no portão falei assim para minha irmã, você que tem mais você vai na frente e eu vou atrás, eu estou com medo. Aí ela pegou, foi na minha casa, aí pode, vai você primeiro, vai você. Na casa grande também era assim, né? A casa dele era lá embaixo e aqui o quintal. Aí eu, meu Deus, e agora? Aí chegamos, eu falei, sabe uma coisa? Eu não gosto de mentira. Então vou fazer o seguinte, eu vou jantar, eu em casa, vou jantar. E quando chegar lá na porta, eu vou dizer assim para ele, eu vou ficar de pé, eu vou ficar na porta, porque aquele homem tinha uma fama que era mal, era um senhor de 1,80 m, né, Sebastião? Eu não tinha pavor dele, eu falei assim, o negócio de crente, não sei não gosto de crente, ele não gostava. Aí eu peguei e falei assim, vai na frente. Aí meu irmão, que é policial, ele pegou e falou assim para mim, todo lugar que você chegar, você não fica assim, olhando não, você mira um lugar e assim seus olhos já vão ver toda a área. E quando você entrar, você desce a porta, você tem 2 saídas, entrada e saída, né? Porque geralmente quando pega fogo no lugar, você vê que todo mundo fica rodando no mesmo lugar, todo mundo pisoteado. Porque ele não sabe por onde ele entrou nem onde ele saiu. Então você presta atenção sempre que ele saiu. Aí eu peguei, cheguei e falei assim, olhei, aí pode entrar, minha irmã. Aí quando ele falou isso no meu coração, incrédulo de dizer, minha irmã pode entrar, e eu, gente, tá me doendo. Aí ele tava com a bengala, o negócio assim na mão, ele vai bater na gente. E a minha irmã entrou, sentou aí, senta, entra. Ela entrou, minha mãe entrou, sentou, e eu na porta parei. Aí eu olhei, gente, só tem 2 entradas, mas está sem chave, tudo de grátis, só tem essa saída aqui. Meu irmão, eu vou ficar aqui na porta. Aí fiquei na porta, aí ele senta, irmã, eu não, eu estou fazendo a digestão ainda, então eu prefiro ficar aqui. Olha, eu fiquei, para você ver isso lá na frente, né? Recepcionista da igreja com mais de 8 anos, tá? Por quê? De tanto que eu fiquei na porta ali, aí acabou dizendo, agora tu vai ficar lá, a porta de lá. Então, aí eu cheguei e falei assim, entrou e falou assim, irmão, aí eu sempre desesperado, irmão, mas por que o senhor chamou a gente aqui? Olha a pergunta, hein? Por que o senhor chamou? Aí disse assim, não, porque fala Nilson, aí ficou ele e a esposa, aí eu ali tremendo, né, eu já estava tremendo assim. Aí ele falou assim, não, porque nós chamamos vocês aí por causa de um rato. Aí eu, não. Um rato, aí eu assim, fiz assim pra ele, um rato, irmão, mas o senhor por que não chamou a Sucam? Porque na época era Sucam, agora é Conurbe, né, essas coisas. Aí eu, a Sucam, aí não, irmão, mas eu chamei, e a Sucam veio, e não tem vestígio de rato, mas vem ver o que o rato fez. Aí ele, gente, aí eu já fui tremendo, o que o rato fez? Aí ele falou assim, vem olhar na varanda. Aí quando eu olho na varanda, uma mesa, né, assim, grande, aí cheio de frutas, verduras, tudo ruim. Aí eu, gente, aí vai ficar toda bem na cozinha. Aí lá fui eu. Aí ele abriu, na época tinha um fogão de estufa, que é mais antigo, né? O fogão tinha estufa, né? Embaixo, né? Aí quando ele abriu, assim, de arroz, 5 quilos, moído assim, como uma pirâmide. Aí eu, gente, aí eu comecei a ficar com medo. Aí eu falei assim, ele estava imenso. Aí eu falei assim, aí, e agora, por último, vem aqui no meu quarto. Aí eu, gente, aí eu empurrava tudo, né? Aí eu peguei, olhei assim. Aí a cama, ele de madeira jacarandá mesmo, antiga, aquelas antigas. Aí olha só, ele está roendo aqui. Então nós não estamos dormindo por isso. Aí não era nada daquilo que eu pensei. Nós não estamos dormindo por causa que o rádio está roendo e nós estamos com medo de roer a gente. Então eu fico na cadeira com essa bengala que eu pensava que ele ia me bater, com essa bengala aqui, para tentar matar o rato. E a minha esposa dorme um pouquinho no sofá e eu levanto. Então a gente fica assim a noite toda. Então, quer dizer, eu estou uns 3 dias assim. Aí eu falei, isso só pode ser coisa do demônio. Eles falando. Então eu chamei vocês que são dessa igreja aí e traz tudo da tua igreja para cá, para minha casa, para poder tirar esse rato daqui, porque isso é algo espiritual. Ele, o ingrato falando. Aí eu, irmão, então vamos orar. Aí pensamos, né? Vem o rato, tira o rato, ele leva sal, leva óleo, leva tudo. Aí pensamos, vai ser aquela oração poderosa na casa dele. Aí mas eu já orava, eu estava com tanto medo que eu orava assim.
Senhor Jesus, o Senhor queima esse rato, o Senhor tira ele daqui, porque eu já estava com medo. Eu falei assim, gente, aí eu virei para ele e falei assim, irmão, isso não é uma gambá, não? Isso antes da oração. Aí ele, não, eu falei assim, gente, mas que tamanho é o rato? O rato é desse tamanho. Aí eu falei assim, agora que é o demônio mesmo. Aí começamos a orar ali e buscando, aí terminou a oração e falou assim, irmã, a senhora pode voltar amanhã? Eu não posso não. Eu tenho as minhas crianças para cuidar. Vamos fazer o seguinte, toda 7 segunda-feira nós vamos vir aqui orar. Esse mesmo horário. Vamos fazer uma campanha de oração igual na nossa igreja. 7 dias, 7 segunda-feira, 7 horas da noite nós estamos aqui. Aí começou. Aí eu falei, poxa, foi tão bom, eu senti assim um alívio. Ele. Aí eu, ai, glória a Deus. Aí sempre quando eu contente, viemos embora. Nisso chegou na outra segunda, aí a minha mãe, assim, anda, né? Até hoje, com a vida assim, né? Assim. Aí ela veio vindo e nós passamos na frente, né? Fomos na frente, minha mãe chegou 7h10. Nisso, uma irmã que estava lá do alto olhando, viu assim, nossa, a irmã Ivone entrou ali com uma Bíblia. Será que tem oração lá? Aí tá bom, esperou. Aí quando chegou na terça, ela veio. Irmã Ivone, será que eu vi você entrar lá? Tem oração na casa da irmã Nilza? Aí ela tem uma oração lá que nós estamos fazendo aí. Ih, mãe, para que a senhora foi falar? Eles vão dizer que nós estamos malucos, estamos orando pelo rato. Aí a senhora não me fale rato, pelo amor de Deus, que a gente é dado com meio perturbado por causa da igreja, quanto mais isso. Aí tá. Aí ela falou assim, eu posso participar? Aí eu, gente, eu tenho que perguntar a dona Nilza. Aí eu falei, dona Nilza, pelo amor de Deus, a irmã Nadir quer participar daqui. O que a gente faz? Aí ele estava tão contrito, o esposo, falou assim, manda ela vir, pastor, olha, só não vamos falar que nós estamos orando pelo rato. Assim que a gente falava, pelo rato. Nós vamos falar assim, aí, Deus, como é que eu vou falar para a irmã Nadir? Aí Deus falou comigo, fala assim, na hora da oração, nós estamos orando pelo nosso propósito, Senhor, nos responda. Aí eu, amém. Aí Deus já falou comigo, irmã Nilza, olha, Deus falou assim, ó, nós não vamos falar sobre rato, nós estamos orando por um grande propósito, e Deus vai me responder. E nisso fizemos. Aí ela disse assim, eu vou fazer um pedido aqui, que eu não quero fazer na minha igreja, e que Deus vai me responder. Ela, irmã Nadir. Aí ela começou a orar, pediu. Na quarta-feira ela falou assim, fui respondida. Eu posso continuar nessas orações aí, tá bom. Aí nisso veio mais a irmã Nadir. Aí ela da casa dela trouxe o pandeiro da denominação dela. Aí começou a louvar um hino lá da igreja dela. Começou, batendo. Nisso, a outra irmã escuta o pandeiro. Aí vem ela, gente, eu escutei uma música. Tem oração lá, louvor, o que é isso? Eu posso ir? Aí pode. Não fala nada do rato, continuou. Aí veio mais essa irmã. Aí nisso, era uma kitnet que tinha assim, né? Várias casas assim, em cima e embaixo, não é isso? Aí ela pegou e falou assim, falou pra outra, eu vou fazer um pedido. Aí a irmã Nilza pegou uma cesta e botou, aí os pedidos assim, né? Só que era uma cesta, que tá lá em casa, tem uns. Aí pegou aquela cesta e falou assim, vou botar os pedidos ali. Aí botou os pedidos. Aí ele botou assim, eu quero pedir uma casa própria, porque eu quero sair do aluguel daqui. Aí nós tínhamos que saber, botava a cesta e aquele poder da oração, e o incrédulo estava lá. Aí a gente pediu na oração, quando chegou na outra semana, ela pediu que inteirasse R$2.000 na época, mais de 12 anos atrás. Aí ela pediu, chegou o padrão, concedeu a ela comprou, aí veio agradecer. Eu consegui a casa própria. Aí a outra vizinha, tá tudo morando de aluguel, né? O proprietário está. Aí chegou e falou assim, eu consegui uma casa, então também vou pedir. Nisso foram 8 casas próprias. Ali. Nisso já tinha 10 mulheres e mais a Sebastião e o Gabriel, que era o pequenininho, filho da Túlia. Presta atenção, o Gabriel era pequenininho. Aí a Tatiana também e a Thaísa, né? Aí, tá bem, aí conseguimos isso. Aí começou 10 mulheres, todo mundo, cada uma, presta atenção, de uma denominação. Nós éramos de uma igreja, ela era de outra, tinha a igreja batista, tinha a Assembleia de Deus, tinha a católica, metodista ortodoxa, metodista, tinha não católico, tinha uma que não era nenhuma, a universal, né, que era nossa, todos nós, e tinha mais outra, e uma espírita. Então, quer dizer, então se reunia todos lá. E foram, vou dizer uma coisa aqui, os momentos. Eu estou vivendo um momento feliz, mas foi o momento mais feliz da minha vida. Amém. Naquele momento, era um culto ecumênico, mas que todo mundo adorava ao mesmo Deus. Eu não sei como é que Deus fez aquilo, mas Ele fez. Amém. E todo mundo falava, parecia que falava a mesma língua, era adorar a Deus, buscar
poder, buscar milagre e buscar cura. As duas coisas juntas. E Deus respondendo. Não é isso? Estou esquecendo alguma coisa que às vezes eu Pode falar. Aqui, ó. Aqui é a foto. Aqui é a Tatiana, ela pequenininha. Ali é a Thaís. Dá pra ver? Aqui é o Gabriel, o seu Sebastião, esse aqui. Olha lá, obrigada, eu tinha visto essa. A irmã Nilza, a irmã Maria e as outras irmãs. Aí se reuniram essas mulheradas dele. Mais de 12 anos, né, gente? Né? Pode passar. Aí deixa eu ver. Aí o Sebastião, olha as crianças. Aí nós colocamos um coralzinho e falamos assim para as mulheres. Né? Aí foi a chegada do pastor Décio Borges. Alguém conheceu aqui o pastor Décio Borges? Né? Ele chegou e falou assim: nós estávamos lá fora, saindo todo mundo com a Bíblia na mão, aí nós fomos viajar, a nossa família. Quando nós viajamos, a nossa família, aí ficou algumas mulheres, ficou o restante das mulheres lá, né? Umas 6 mulheres, né? Aí nisso veio o pastor Décio Borges procurar uma irmã adventista na nossa rua. E eu não sabia que era adventista. Aí ele pegou e falou assim: nossa, Marlene, quanta mulher com a Bíblia na mão, não tem um homem. Não tinha visto o seu Sebastião, né? Será que eu posso ir lá levar uma mensagem? Aí ela disse: eu não sei não. Olha, eu só conheço ali uma advogada, aquela lá. Ah, então pergunta a ela. Eu falei: Beth, será que o pastor poderia dar uma mensagem? Ela disse: vou falar com a irmã Nilza. Aí veio a irmã Nilza, claro que pode, traz ele. Aí eu falei assim: mas tem que esperar a irmã Cláudia, que ela foi viajar. Aí quando eu cheguei na rua pequenininha, aí veio: irmã Cláudia, sua publicação chegou. Vamos lá em casa que eu preciso falar alguma coisa urgente com a senhora. Quem morreu? Pelo amor de Deus, quem morreu? Era assim. Quem morreu? Ninguém morreu, não. Nós temos só uma coisa: um pastor no nosso grupo. Glória a Deus! Seja Deus! Um pastor. E da qual igreja ele é? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Gente, eu nunca ouvi falar. Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um que não come carne de porco, não come camarão. O culto deles é no sábado. A minha mãe, lá em Juiz de Fora, vai pro pessoal lá com um livrinho, leva mel, acho que comportou, uma coisa assim. Aí eu: então quando ele vem, o nosso culto na nossa igreja todo dia, o dele é sábado, só sábado. Você adora um Deus no sábado, assim. A gente adora todo dia, manda ele vir, vambora. Aí veio, aí pastor Décio Borges, aí marcou pra mim na outra segunda-feira o nosso grupo. Aí o que eu fiz? Mulherada, vamos todo mundo vestir blusa azul, saia preta. Vamos se pintar, bem pintar, botar bastante cordão, brinco, vamos fazer aquele jantar, né? Aquele jantar. O pastor não deu nada, né? Aí eu botei jantar. Aí fizemos, olha lá, o jantarzinho lá. Aí fizemos, aí chegou o pastor Décio Borges, quando ele começou a cantar, né? Aquela música, eu vou cantar agora um pedacinho para me lembrar. E nós vamos levantar para um confraternizar com o outro. Quão bom e quão maravilhoso. Quão bom e quão maravilhoso que os irmãos ensinam. Segura aí um pouquinho. Ele teve uma educação espiritual. Sabe o que é educação espiritual? Ele viu todo mundo ali. Teve aquela visão, pegou a visão ali de que estava cada um de uma denominação, mas ele não excluiu ninguém. Ele disse: eu sou da igreja adventista. Entendeu? Ele teve aquela educação espiritual e ele colocou essa música. Quando ele colocou, aí eu ficava assim, ó, olhando para ela, DVD ainda, não é isso? DVD, aí, gente, que coisa linda! E eu falava: coisa linda, eu nunca ouvi isso. Agora imagina o estudo bíblico, né? Aí eu falei assim: gente, eu nunca ouvi isso. Aí vamos cantar. E nós cantamos assim. Esse é pastor Décio Borges e sua esposa. Quão bom e quão maravilhoso. Nós vamos ficar de pé aí. Gente, eu vou ver sim. Ah, irmão, calma da pergunta. Segura aí, irmão. Tá achando que é o rápido. Hoje fez a pergunta, a pessoa demora a perguntar pelo ar. Pode ver. Aí quando ele cantou assim, isso daí foi lá no meu coração. Amém. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão. Esta canção
mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Amém, Senhor. Amém. Aqui embaixo que é melhor. Ali Então, aparece, vai aparecer. hã? Porque ali aparece na filmagem. Obrigado. Então, aí nisso nós cantamos esse louvor, foi uma bênção muito grande, né, para nós. E aí nós começamos ali a orar e o milagre começaram a acontecer. As pessoas curadas, libertas, abençoadas, aquelas mulheradas toda, né? E ali ele ficou prestando atenção. Que aí ele falou, depois, né, mais tarde, né? Ali já está o Ministério da Mulher, ali já está a asa, ali já está tudo. Aí ele começou a contar, e as crianças, né, que fizeram o coral, cantando tudo, só chegou muito bom lá em cima. Porque na hora que as crianças cantaram, nós vamos cantar, né? Feliz, né? Sou feliz, aí ficou muito bom, mas para a glória de Deus lá em cima saiu muito bem. Amém. Então nós ficamos fazendo isso, né? Aí a batia, né? Aí nisso continuou. Aí, irmão Sebastião, já vou entrar no batismo dele? Não, agora deixa eu segurar um pouquinho para tudo terminar aqui na frente. E aí, irmãos, dando continuidade, né? Nós não sabíamos sobre o pequeno grupo, né? Que tem na nossa igreja, né? E aí foi se formando, sim, esse pequeno grupo. Aí foi chegando devagarzinho, trazendo as crianças da comunidade. Interessante que lá nós fazemos a campanha do quilo, a campanha do leite, né? De todos esses movimentos nós fazíamos ali em relação à comunidade. E aí vieram assim as crianças, assim, os visitantes foram ficando. Aí o que aconteceu? Aí segunda-feira deu-se o início, né? O pequeno grupo. Amém. Na casa da irmã Nilza. Aí o pastor Décio Borges começou a colocar o DVD sobre as profecias de Daniel, através do pastor Luiz Gonçalves. E aí que nós ficamos maravilhadas mesmo, né? Amém. E foi a bênção, foi tão expansiva, tão grande, isso na nossa rua, né? Que abriu um segundo pequeno grupo. Amém! Olha, que aí foram às quinta-feira na casa da irmã Marlene, o qual ele veio visitar, que era adventista e nós não sabíamos, né? Olha. E aí começou este movimento. Amém. E agora nós vamos saber, né? Um homem que a esposa, que é a dona da casa, já tinha 45 anos em outra denominação. Olha. Né? Em outra denominação. E ela vai dar continuidade dessa história, o milagre que ocorreu, que Deus fez na vida deste homem velho. Amém. Vou fazer uma pergunta. Há quantos anos você está orando? Não precisa responder aqui. Quantos anos você está orando? Essa irmã, que é a irmã Nilza, ela orou 45 anos com o marido dela, que é esse seu Sebastião. E vinha pastor, e não deixava pastor entrar. Ele dava sapato da escola de samba do Império Serrano para ela, para cantar no coral da igreja dela, de presente. Era uma coisa tremenda. Não dava dinheiro para ela, né? Deixava, comprava aquele pano de chita para ela poder fazer a roupa para ela ir para a igreja. Até que ela conseguiu, depois disso tudo, ela conseguiu emprego. Aí conseguiu, né, ser
a secretária de uma dentista, e ela falou assim, eu vou colocar você lá. E ela ficou ali, se aposentou nisso, né? E tudo depois do pequeno grupo, né? E ela conseguiu. Então, se você está esperando, não sei quantos anos você está orando aí por alguma causa, sabe que Deus vai te responder. Se você acreditar até hoje. Agora, se você, a causa que você está aí precisando, pode ser que Deus responda hoje. Então fica ligado como a minha irmã Tatiana falou. De repente o milagre já está lá na tua porta esperando o telefonema e você fica seguro aí. Eu ouvi testemunho aqui. Amém? Amém! Aí a irmã Nilza, 45 anos, e seu Sebastião só foi aceitar só por causa desse ratinho, né? Olha como é que Deus trabalha. Homem falando com ele, pastores falando com ele, ele não aceitava. Ela falando com ele, ele não aceitava. A igreja dela falando com ele, ele não aceitava. Incrédulo, não acredito em Deus, não acredito em nada. Até que veio um ratinho para derrubar tudo. Verdade. Deus trabalha como Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, para poder alguém adorar e aceitar Ele como Senhor e Salvador. Amém. E aí nós ficamos nessa luta, e aí veio o estudo bíblico, né? Aí veio, e eu, maravilhada com aquilo tudo, cada coisa que eu escutava, eu perguntava. Aí eu falei assim, escuta aqui. O senhor ouviu me falar de Daniel, que Daniel é uma profecia, e eu fiquei esses anos todos numa igreja pensando que se eu não desse R$1 a cada dia, por 21 dias, a minha oração não subia, e quando ela subisse, tinha um príncipe ali da peça, ele não deixava a minha oração subir, e mandava de volta até eu completar essa campanha. O senhor veio me dizer isso. Ele, mais uma vez, com a educação espiritual, ele disse assim, irmã, calma. Ao decorrer do estudo, a irmã, Deus vai mostrando, o Espírito Santo vai desvendando esse mistério. Aí eu falei assim, é? Aí eu ficava ansiosa para saber. Aí até que nós separamos esse grupo de quinta-feira para estudar, os interessados, né? Em estudar a Bíblia, né? As lições. Aí nós começamos na casa dela. E o restante ficava na segunda-feira, era todo o povo, né? E aí eram mulheres a dessa, né? Aí nisso ficaram, sabe quantas? 22 pessoas. 22 pessoas na casa da irmã Nilza. Aí já não dava mais na sala. Aí nisso muda pastor. Aí muda o pastor, mas antes de mudar, o pastor, o irmão seu Sebastião, chegou para mim e falou assim, irmã Cláudia, eu quero falar uma coisa com você. Você pode vir aqui em casa? Ai meu Deus, você estragou tudo, o homem não quer mais. Aí peguei e desci. Cheguei semana aqui, uma quarta-feira. Aí fui lá, aí irmão Sebastião, eu estou sentindo algo, aí começou a chorar. Aquele homem de 1,80 m chorando, aí eu chorei também. Irmão, o que houve? Aí ele falou assim, eu estou sentindo de Deus que esse pastor não é ladrão. Assim que ele falou para mim, não é ladrão. Aí eu falei assim, ué, o pastor, porque o que eu vejo, que eu tinha raiva, era que todos os pastores eu achava que era ladrão. Que pegavam o dinheiro e aquelas curas, libertação, isso tudo era forjado. E dentro da minha casa eu vejo cura, eu vi essa mulher assim doente, ela ficou curada, ela começou a chorar. Eu vi o outro demônio, ele tá bom. Eu vi outra pedindo casa própria, ela não deu dinheiro, ela não pediu dízimo. Esse pastor tem amor, ele sabe falar com a gente. E eu tô aí, eu fico arrepiada até hoje. Amém. Ele falou assim, eu estou sentindo de Deus que eu tenho que me entregar a esse Deus. Oh, glória! E ele foi o primeiro. Amém. Glória a Deus. Aí eu falei assim, eu peguei o telefone e o pastor Décio, ele quer se entregar para ele, mas Aí ele falou assim, vou aí amanhã, quinta-feira. Irmã, pode vir, eu posso, agora eu tô forte. Eu vou. Aí foi 3 horas, aí estava lá, e a gente estudando a Bíblia ali com ele, e ele todo empolgado, ele chorava, aí pegou lá os anéis dele de 22, né? 22, né? Ouro puro, de esse São Jorge. Isso, de São Jorge, cordão, anel. Aí pegou assim, olha, toma, pastor, vende tudo, dá para a igreja e dá para minha esposa. Aí deu, aí falou assim, dá o dízimo também, antes de ser batizado. Aí dá o dízimo, dá a oferta, faz tudo que o senhor quiser com esse dinheiro aí. O pastor foi lá, reverteu, e tudo na mão dele, dividiu com todo mundo, e isso ali o homem já estava, aí só que aquela bengala já estava com artrose. Aí o pastor Décio falou assim, irmã Cláudia, vamos batizar irmão Sebastião logo. Beleza, aí fomos para a gente não tinha, era um grupinho, né, uma casa. Aí ele falou assim, então vamos para a igreja de Vila Valqueire, que ele também era de lá, né, pastor Décio, vou para a igreja de Vila Valqueire, vamos batizar lá. E foi assim, fomos, todo mundo, o seu Sebastião se batizou, e nós fomos lá no batismo dele, né. Na cadeira, batizou na cadeira, dentro do tanque, de cadeira de roda, assim mesmo, levantou. Amém. Aí foi o primeiro batismo do grupo. Aí depois ele falou assim para mim,
Agora você só para você, eu não vou não. Eu não vou não, porque eu já fui batizada aí, a Tatiana, mãe, pequenininha, por favor, mãezinha, a senhora deixa eu me batizar. Essa igreja, quando eu cheguei lá em Calquei, eles falaram que Jesus é amor, que Jesus é amor, e na outra igreja chamam de diabo. Eu não quero, queria ir para a igreja do amor, só não Amém. deixa. Aí, tá bom, então tá, então batizam vocês, porque eu já fui batizada, eu perguntei uma vez, só assim, mas quando a gente entende, quando a gente não entende, eu falei assim, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Vai minha família toda. Aí minha família todinha batizada lá em Vila Valquíria, né? Mãe, vó, foi todo mundo. Olha só. Foi Gabriel, foi batido mais vida. Até hoje eu sinto as águas aqui. Oh, glória de Deus. Aí foi todo mundo batizado. Olha a igreja florida. Aí tava o distrito, né? O distrito, né? Pedro Ribeiro, acho que já estava, né? Pedro Ribeiro já estava? Não sei. Não, né? Era Marechal Hermes, Magalhães Bastos e Vila Valqueire. É isso mesmo. Aí nós se batizamos lá. Ah lá, essa é a minha família. Amém. Eu, minha mãe, minha irmã. Que ano que foi, irmã Cláudia? Qual ano? 2004. 2004. Essa daí sou eu, pastor Pessoal. E eu recusava, eu falava assim, essa água é gelada. Ele falou assim, não, vai estar morna, e estava mesmo. Aí ele vai estar morna. E eu tentando fazer, vou fazer um tapete vermelho, a senhora vai passar. Tem uma torta de maracujá, tem tudo, mas tem Jesus que é o principal, eu quero. Amém. Aí fomos todos nós, essa é minha filha mais velha, que ela está, onde ela está aqui. Essa é a Túlia. Aí agora, aí ali, como foi fundada, não foi nesse dia não. Aí cheguei uma irmã do lado, uma casa vazia, aí eu falei, aí as crianças, esqueci das crianças, não posso esquecer das meninas. Aí quando nós chegamos, fomos chamando as crianças, deram 50 crianças. Oh, glória! Quando chovia, ia todo para minha casa. E na minha casa, grande, mas é pequena. Ficou as crianças assim no corredor, eu passava assim, aí uma irmã doou cachorro quente, começou a fazer um monte de coisa para dar para essas crianças. E eu passava assim do lado das crianças para poder ensinar. A Tatiana ensinava, a pequena ensinava as crianças. 50. E ali é tudo a comunidade. Aí ali a gente contando historinha, falando do amor de Jesus para elas, e ali ficaram. Aí nisso, depois veio o pastor do nosso batismo, o pastor Despot, ele jubilou, aí veio, depois a Túlia continuou a história, que às vezes esqueça algumas coisas. Mas, pela quantidade dessas crianças, na casa da irmã Nilza também não dava, né? Aí ficavam os adultos, fazendo se reunia na sala dela, e no quintal nós colocávamos um tapete, né? Aí tanto cobertor, né? Cobertor. Aí as crianças sentadas, e aquela televisão antiga, né? Aí passava histórias bíblicas, eles ficavam perplexos, as crianças tudo ali da comunidade, né? Amém. E ali, né? Nós não temos porque aí teve um problema, não conseguimos a imagem das crianças, mas nós vamos falar o que eles se tornaram depois. Aí ficou aquelas crianças ali, aí nisso nós fomos para... Aí veio o pastor Glauco, né? Pastor Glauco. Aí pastor Glauco entra, jubila pastor Décio Borges, no nosso batismo, foi o último, foi em setembro, dezembro ele jubilou, entra pastor Glauco. Como o pastor Glauco chegou no grupo, que olhou, gente, mais de 22 mulheres, 50 crianças, ele falou na igreja. Amém. Isso daí é um clube de desbravadores e aventureiros. Já está em televisão, clube de desbravadores e aventureiros. Aí eu falei assim, sabe o que é aquilo? Ele fez a ordem de estudo lá, aí começou o clube. Aí eu falei assim, como é que a gente vai começar? Mas está na casa da irmã Nilza, não pode. Aí eu, Deus, fazer assim mesmo. Deus, como é que eu faço para a gente poder conseguir um espaço? Aí falando com a minha mãe e com a minha irmã, mulheres de oração de Deus, aí falando com elas, aí ele falou assim, ué, tem uma casa ali que está vazia, na frente da casa da irmã Nilza, nunca ninguém viu, mais de 5 anos fechado, a gente não prestou atenção, entrava e saía, não via. Aí ele falou assim, aí quem é que é dona daqui, proprietária daqui? Você é a irmã Rosângela, da Assembleia de Deus, você é minha amiga, olá, irmã Rosângela, aí peguei o telefone, posso falar com você? Aí primeiro eu olhei a Deus, falei assim, Deus, eu posso falar com ela, que o Senhor mandou, pediu para ela alugar aquela casa para a gente? Aí Deus, pode. Se você tiver intimidade com Deus, eu te respondo assim, simples assim, pode. Aí eu fui lá, Rosângela, olha bem para mim, Deus mandou, aí liguei para ela, ela veio, Deus mandou que você alugasse essa casa
Não, nós podemos adorar a Deus aqui. Aí ela, Deus mandou? Eu falei assim, foi. Aí ela falou assim, vi que eu estava sonhando algo que eu ia fazer alguma coisa, não sei o que era. Aí eu falei assim, é de vocês. Amém. Aí quanto é? Aí tanto. Aí eu falei assim, não pode ser menos não. Aí ela, pode. Aí chamei pastor Glauco, vamos lá. Alugou a casa, ficamos lá por um bom tempo. A igreja foi crescendo e a igreja foi ficando ali. Aí ele começou a fazer a obra. Pastor Décio, o pastor Glauco já. Aí fazendo a obra, irmão Nivaldo, na época ajudou a gente aqui. Irmão Nivaldo foi pra lá, ajudou muito. Amém. Aí quebrou, abria aqui, abria ali. Eu falei pra ela, olha, Deus falou que vai fazer um rebuliço na casa. Aí pode? Ela, pode fazer. Aí começou o grupinho já na igreja. Aí as mulheres, ali a Isaura, a esposa do irmão Mandereira. Aí começamos, irmão Mandereira, pastor Décio. Primeira direção da igreja. Aí começamos ali nessa casa. É isso? Secretária tesoureira e diretor do grupo. Cosme e a de saudade, gente. Glória a Deus. Amém. Aí começou ali. E hoje também pode recomeçar aqui ou em qualquer lugar que vocês estejam pensando, né? Amém. E aí nós ficamos ali, minhas filhas ali, as crianças. Ainda tem uma parte das crianças que deu para ver. E aí começou lá, meu grupo. Aí sentava todo mundo assim, ó, grudadinho. Não um pedacinho enorme que aqui. Acho que era só um pedacinho aqui assim, né? Aí ficava. Aí as irmãs. Isso aqui é a irmã Madeleine, onde é o outro pequeno grupo e o esposo dela. Amém. Essa é a irmã Nilza, que era aqui. Aí as crianças. Que Aí nós bênção. ficamos, aí no final, a gente já estava fazendo, nós ficamos lá fora na rua para deixar o povo entrar, chovendo. Aí todas as crianças aí se tornaram desbravadores e aventureiros. Amém. Deixa eu segurar aqui, quero pegar contar outra parte. É interessante que nós vimos ali, né? A casa pequena, não tínhamos batistério, gente. E agora, os batismos começaram a acontecer. Amém. Né? O grupo formado para a honra e glória de Deus. Qual foi a solução? Não teve dificuldade. Pegamos uma caixa d'água. E lavamos com a caixa d'água para o quintal da irmã Nilza, que era grande, né? E aquela caixa d'água, e ornamentamos aquela caixa d'água, gente, para a honra e glória do nosso Deus. Naquele quintal, né, da irmã Nilza, foram 9 pessoas batizadas. Amém. Inclusive ela. Olha. 45 anos de outras denominações. Olha só. Gente, eu vou te dizer, até hoje nós estamos com a caixa d'água que a gente ainda não tem batistério. Oh, bênção. A igreja de Praça Seca. Aí nisso, a menina pediu a casa, depois de vários anos, né, de muitos anos depois, né? Mas antes disso surge o clube de desbravadores, que aí tinha que abrir o clube de desbravadores. A Tatiana vai contar como é que surgiu o clube de desbravadores. Olha só. Essa casa já é da Maricá. Pode passar a foto, pode passar, por favor. Essa aqui é o nosso primeiro endereço, na rua Doutor Carlos Gross 101. Né? A história do ratinho aconteceu nos fundos dessa casa. E a igreja era na casa da frente. Né? E as kitnetes ali ao lado, onde vinham os vizinhos assistir o culto. Ah, aquela Né? E pela quantidade de crianças que se reuniam nos fundos dessa casa, o que aconteceu? O pastor Glauco chegou junto com a Daniele, sua esposa, viu a quantidade de crianças e ele falou que é um clube de desbravadores e de aventureiros. Eram crianças de várias faixas etárias que vinham das escolas próximas, das comunidades próximas, eles iam um falando pro outro e chegava a criança. Era muita criança mesmo. Amém. E nós éramos os professores das crianças, né? Os adolescentes se tornaram professores. E aí o que aconteceu nisso tudo? A minha irmã, o pastor Glauco falou para ela assim, Thaísa, você vai ser a diretora do clube, você tem que ir. Aí acho que a Mariana era nesse período, não era, Mari? E aí o que acontece? Ela chegou e falou assim, eu não vou ser não, pastor Glauco, eu não quero, não sei lidar, não tem como eu ser diretora, eu não conheço nada desse ministério. Aí ele falou assim, Thaísa, você vai para um acampamento, eu vou te levar e vou deixar você em Marechal e você vai aprender. E nisso ela foi para o acampamento, amou, né? O pastor Glauco tinha aquele jeito, né? Proativo, ele falava, vai, né? Levava lá, ia. Então ela foi, né? E aí ela foi no acampamento, amou. Depois que ela foi no acampamento, ela começou a frequentar o clube de Marechal, Amantes da Natureza, para ir aprendendo as lições. Mas ela falou assim, não tem como ainda eu ser, porque eu sou muito nova nesse ministério, estou conhecendo agora. Então Deus enviou um amigo chamado Robson e sua esposa Arineide. Eles foram
estiveram bastante tempo com a gente. E minha mãe conheceu porque uma pessoa da escola, quando a minha mãe me levou na escola, falou sobre eles. E aí deu interesse. Aí minha mãe foi visitá-los e aí a amizade se formou. E o Robson foi por muitos anos diretor de clube de desbravadores junto com sua esposa. Então o pastor Glauco fez uma reunião com eles e ele disse, tudo bem, eu aceito assumir e ajudar nesse ministério. Aí o Robson se transformou no nosso primeiro diretor e depois dali ele ensinou e ele falou, Gabriel, eu vou te ensinar, vou ensinar tudo a vocês, porque depois disso vocês assumirão o clube e darão continuidade à história. Um exemplo grandioso de líder e de humildade. Aí pode passar as fotos que a gente vai ver. Então era líder formando líderes. E aí daqui a pouco a gente vai ver o vídeo do pastor Glauco, pode passar? Pode passar também, por favor? E esse aí é a nossa primeira formação de clube, né? O que acontece? O Robson foi diretor nos primeiros anos, ajudou a gente a fundar o clube junto com a Thaísa, que é minha irmã, que está ali na ponta. Depois ele passou a liderança para o meu primo Gabriel. E depois o Gabriel passou a liderança para minha irmã Thaísa. Essa é a nossa primeira formação. Nós éramos mais de 40 crianças e a gente não tinha nem nome de clube, não tinha barraca, a gente se reunia na rua. Pode passar a foto que vocês vão ver. Essa era a nossa reunião na rua mesmo, né? As crianças se reuniam lá, os vizinhos assistiam às reuniões, apoiavam assistindo da janela, às vezes traziam para fora. Eram mais de 40 crianças da comunidade, porque a gente não tinha espaço dentro da nossa igrejinha para comportar tanta criança e adolescente. Pode passar. Olha ali a minha irmã na frente, o diretor está em forma. Esse foi a nossa primeira saída para o acampamento. Foi uma alegria muito grande que muitas crianças nunca tinham tido a oportunidade de viajar e passear. Então o clube trazia essa oportunidade para eles. Pode passar. Além de conhecer Jesus. Esse foi o convite do nosso segundo aniversário. O clube completou 12 anos esse ano. Pode passar. E essa daí é minha mãe fazendo a formação do clube de aventureiros, que ela vai explicar por que surgiu o clube de aventureiros. E a gente vai descobrir essa história. Tudo tem um porquê. Então, aí eu ficava lá de cima do terraço, lá de casa, e olhava a Tatiana e o clube de desbravadores. E a Tatiana não queria muito, não. Aí ela, não, eu não quero marchar, eu vou ficar com criança, marchar não é legal, não. Aí eu ficava lá de cima assim, ó, marcha, marcha. Aí ela ficava assim, aí sentindo aí eu, pra ela, aí ela ficava sentindo aí ela. Aí todo mundo, os desbravadores já olhavam, já estavam com aquilo, fazia assim, todo mundo pra cima, ó. E já sabia que eu estava ali. Aí o meu sobrinho falou assim, tia, não fica falando lá de cima que atrapalha, só está atrapalhando. Aí eu me escondi assim, aí eu ficava assim, ai Senhor, faz ela marchar, faz ela gostar do clube. Aí de vez em quando eu chegava ali, e ela sempre dando ninguém, marcha. Aí saía correndo e me escondia. Aí nisso, essa menina aqui, a Natália, a Dudinha, aí elas ficavam assim, ó, jogando pedra nos desbravadores. Tchum. Aí eu, lá de cima, Natália, Dudinha, deixa os desbravadores. E ela, tum. Aí ela fazia assim pra mim, olhava assim, aí eu assim, aí lá fui eu de novo, coração. Deus, o que eu faço com a Natália e com a Dudinha? Elas estão atrapalhando o clube de desbravadores. Aí Deus falou comigo, abre o clube de aventureiros. Aí eu, clube de aventureiros? Eu não sei, como é que é isso? Ele falou assim, eu mando, se o Senhor, aí eu com Deus, se o Senhor enviar alguém para me ajudar, aí Senhor, ó, porque eu não sei nada, tem que ser alguém. Aí Deus falou assim, eu vou lhe ajudar. Aí, tá bom, desci, Gabriel, como é que faz para abrir o clube de aventureiros para pegar essas crianças que estão lá, né, jogando pedra? Aí ele falou assim, vamos lá, tio, eu ajudo. Aí fomos, aí abriu o clube de aventureiros. Aí eu falei assim com Deus outro dia, Senhor, é muita coisa. Aí, olha lá, as crianças, aí abriu ali os de aventureiros. Aí essa menina aqui, que é a Vivian, aí ela chegou na igreja, eu na porta, né, recepção. Aí eu falei assim, Deus, vai vir uma moça, me traz uma moça, uma pessoa nova, que se ela vier 3 vezes na igreja no domingo, é essa que é vai ser a diretora do clube no meu lugar. Porque para mim não tem como assumir vários cargos assim. Ministério da Mulher, recepção e outros cargos não dá. Aí falando com Deus, aí Deus falou assim, tá bom, ficou quieto. Quando chegou no outro domingo, estava a Vivian. Aí daqui a pouco, no outro domingo, a Vivian. Aí no outro domingo, a Vivian, eu, para. Aí ela pegou e falou assim, para aí, Vivian. Deus falou para você ser a diretora do clube de aventura. Como assim Deus falou? Deus falou comigo. E às 2 horas da manhã,
Eu orei, Deus falou comigo. E Ele vai falar com você hoje, 2 horas da manhã. Amém. Vai falar com você. E eu não quero saber de nada, só vou trazer a resposta. Você é a nova diretora, vai assumir o meu lugar. Aí ela, mas que isso, pastor? Aí você fala com Deus, 2 horas. Aí fui embora, deixei ela pra fui pra casa. Minha casa era assim pertinho, né? Eu só desci pra ir pra casa do goleiro. Era rapidinho. Aí ela pegou, foi quando chegou no. Aí eu falei assim, ó, e outra? Depois que eu vim falar contigo, aí sábado, vem aqui, já vem arrumada. Aí ela falou assim, gente, que isso? Eu nem tinha intimidade comigo, mas eu tinha com o papai. Amém? Amém. Aí cheguei e falei com ela, quando chegou sábado, ela estava prontinha lá. Aí ela foi me substituiu a diretora por muitos anos. Aí depois passou para ela foi para os Estados Unidos, teve que estudar lá, foi, voltou, aí a Tatiana assumiu, na glória de Deus. Aí são as crianças, né, sendo batizadas, né, em Marechal Hermes, né, ali, né? Marechal Hermes. E assim os aventureiros também foram batizados também. Aí a mãe, e ali a diretoria, também batizada também. Isso aí já é da nossa igreja. Aí vai contar que a igreja ficou pequena, aí o pastor Cláudio pediu, aí a igreja ficou pequena. Ninguém entrava, ninguém saía, assistia às reuniões. Eu nem assistia a reunião, porque eu ficava, a nossa família, que era maior, ficava lá fora, chovia de chapéu, para o povo poder entrar. Aí o pastor Glauco falou assim, não, já era Fábio, né? Aí muda pastor de novo, pastor Fábio. Aí pastor Fábio, gente, não dá. Vamos alugar outro espaço. Aí alugou lá na Maricá, aí fomos para Maricá, aí ficamos também bastante tempo na Maricá, aí até que chegou pastor Edson Loura. Esse Edson Loura, né? Que a Tatiana vai contar essa história aí. Aí chegou Edson Loura, mas antes nós começamos a orar. As mulheres se juntaram, assim, era assim o altar, né? Um pouquinho mais baixo aqui. Começamos a orar. Senhor, envia um lugar para nós podermos adorar o Senhor melhor. Porque não está dando mais de 70 pessoas aqui dentro, fora os desbravadores e aventureiros e seus pais. Não tem como. Está chovendo, está caindo água em cima das pessoas, Deus. Como é que ele sai com essa mulherada? Vamos orar? Aí fui eu, minha mãe, algumas pessoas, né? Aí começamos a orar no altar ali. E nisso nós começamos a cantar o livro, nós vamos cantar no final, né? E ali foi baseado em 2 Crônicas, não é isso? Vai passar? Segura aí que você moveu um vídeo. Rapidinho. Do pastor Glauco. Pode passar. Aí depois nós vamos orar. Olá, queridos irmãos da igreja de Praça Seca, uma alegria muito grande estar participando em mais um momento da vida dessa igreja, da história dessa igreja, lembrando de momentos especiais que passamos juntos aí. Eu lembro que a igreja de Praça Seca começou através de um pequeno grupo de mulheres, porque toda terça-feira. E esse pequeno grupo, ele tinha uma presença tão grande da comunidade, aí, das pessoas que faziam parte dessa comunidade, que nós decidimos transformá-la numa igreja. E aí tinha a presença da irmã Cláudia, da irmã Ivone, da Túlia, de algumas vizinhas aí, a Tati, a Thaísa, que eram a base desse trabalho. Amém. Eu lembro, destacando aqui um momento especial, quando nós alugamos o imóvel, que era uma casa antiga, aí próximo à casa da irmã Ivone, e nós fomos para aí junto com o irmão Nivaldo, para quebrar a parede, para emassar, para preparar a estrutura do que seria então o embrião dessa igreja. Queridos, essa igreja começou de forma missionária, começou envolvida com a missão, o desejo de salvar pessoas. E ela precisa continuar nessa mesma pegada até a volta do Senhor Jesus. Por isso, eu parabenizo vocês por estar lembrando da história, buscando resgatar sempre aquilo que foi a base desse trabalho. Mas também eu quero aqui me unir ao seu novo pastor aí, para desejar que vocês continuem na mesma pegada, na mesma força, até Cristo voltar. Um grande beijo no coração de vocês, uma ótima semana e até logo. Aí eu continuo agora com a história, tanta história. Aí o aluguel era muito alto, né, na rua Maricá. Aí nós começamos a clamar. Aí orando aquelas mulheres ali, aí nós pedimos 2 Crônicas, né? 7:14, né? Se o meu povo se humilhar, orar, e nós começamos a orar e clamar. Eu acredito no poder de Deus. Eu senti, assim, eu falei assim, parece que o chão tremeu, na oração, pedi. Aí, não falei nada para ninguém. Eu levantei, aí fizemos amém, cantamos esse louvor que nós vamos cantar no final.
Aí as irmãs chegaram e falaram assim, gente, eu não sei não, mas eu acho que eu sinto chuchu. Aí eu falei assim, gente, o poder de Deus. Nós sentimos. Amém. E nisso, o pastor estava vindo visitar a igreja, o pastor já era o Edson Moura, ele veio de lá e falou assim, gente, e ele lá vendo a gente orando aqui. E aí vocês sabiam, ele naquele clamamento, eu estava orando, eu estava clamando. Aí ele falou assim, nossa, as mulheres clamando. E nós pedindo que desse um espaço para nós, uma igreja maior, porque não estava dando ainda. Aí nisso a Tatiana vai contar como é que foi agora a compra desse imóvel que nós estamos atualmente lá em Praça Seca, né? Agora a Tatiana vai contar. Então, irmãos, quando nós nos mudamos para a Rua Maricá, para o nosso segundo endereço, nós começamos a enfrentar uma questão financeira. A gente não tinha valor, o aluguel foi muito alto mesmo, e a gente não estava tendo como sustentar a igreja, pagar o aluguel, né? Era a nossa principal dificuldade. E aí vieram muitas palavras de desânimo, que não ia dar certo a igreja, que fechasse, que ela terminasse, fosse para outro lugar, se unisse a outras igrejas, porque não tinha condição da igreja permanecer. Mas a igreja não se fecha, a igreja se abre. Amém. Né? Amém. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E nós oramos, começamos a clamar. E aí o verso que a gente leu foi 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E confiando na palavra de Deus, a gente confiou no milagre. Que Deus, que é dono do ouro e da prata, ia dar um jeito. A obra é dele, não era nossa. Então, aconteceu essa situação delas sentirem, né? Até o chão tremer, elas perceberam isso e oraram, clamaram, o pastor chegou. E quando ele veio, ele perguntou à irmã Patrícia, que era a diretora do grupo na época, qual era a proposta dela para a igreja. Estava conhecendo a igreja, ele veio de outro estado, qual era o objetivo dela. E ela disse assim: o nosso sonho é comprar um imóvel para a igreja. Ele disse: então nós vamos. Amém. Aí ela conta isso para a igreja lá gosta de festa, né? A igreja, glória a Deus, ficou todo mundo animado e feliz que ia conseguir essa bênção de comprar o imóvel. Mas como sem dinheiro? Né? Se a gente não conseguia pagar um aluguel, quanto mais comprar um imóvel. Mas Deus pode todas as coisas. E aí foi nisso que começou todo mundo a procurar. Procura uma casa ali, procura outra casa, até que foi vista uma casa que estava fechada por muitos anos. Foi uma escola, foi uma academia de dança, foi uma academia, e era bem ali no centro da Praça Seca, perto da Caixa Econômica, uma casa grande, muito bem estruturada. E aí o valor que a gente comentou com o pastor falou: realmente essa casa eu acho ideal, eu tinha visto essa casa, concorda, é isso mesmo, vamos saber o preço da casa. Irmãos, nada mais, nada menos, olha esse imóvel aí, nada mais, nada menos do que R$2 milhões. Se R$2.000 do aluguel você não consegue pagar, uma casa de 2 milhões estava avaliada desse valor. Mas quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar. E aí o que aconteceu? Muita situação, o pastor entrou em contato, né, com a imobiliária. Está ali a placa de venda, não sei se vocês conseguem ver na foto. Hoje ali é um banner do Clube de Desbravadores e de Aventureiros chamando as crianças para inscrição. Amém. Aí o que aconteceu? Ele entrou em contato. Vieram, né, a pessoa da imobiliária veio, falou desse valor altíssimo, mas só que eles eram um grupo de herdeiros, irmãos herdeiros, pessoas de condição financeira elevada. E o que aconteceu? O pastor, tem um vídeo do pastor Edson, ele vai explicar. Acontecia o falecimento de um herdeiro, entra em inventário os imóveis, né? E isso foi acontecendo sucessivamente. Falecia um, entrava em inventário, falecia outro, entrava em inventário. E esse preço ia caindo. Só que nessa igreja, ninguém conseguiu comprar. Existem outras igrejas de alto poder aquisitivo ao redor da nossa, né? E que queriam fazer expansão de terreno. Mas Deus guardou essa casa para nós, né? Porque ninguém conseguia comprar. E outras igrejas tiveram interesse, fizeram propostas, tinham valor, mas por algum motivo não deu certo. Não dava certo, não vendia. A igreja, essa casa continuava fechada. E até que o pastor Edson conseguiu entrar em contato e visitou. O primeiro milagre aconteceu quando eles falaram assim: olha, não tem luz, então nós vamos visitar essa casa, mas ela não tem luz, tá? Já explicou, não tinha luz nem água, estava escuro. Quando o pastor Edson entrou no terraço, porque a gente tem uma quadra dentro da igreja, quando ele entrou no terraço, ele encostou a mão no interruptor e a luz acendeu. Aí a moça falou assim: mas acendeu, estava sem luz, realmente sem luz.
E aí a gente teve certeza de que era ali. E a igreja vibrava a cada notícia, a cada situação que a gente ia vendo um milagre acontecer. Só que a gente sabia que era 2 milhões, mas a gente estava confiando que aquela era a terra prometida. Deus tinha dado pra gente uma bênção de fato. E aí o que acontece? Nesses grupos de irmãos que permaneceram com vida, um deles adoeceu gravemente. E aí o pastor Edson falou assim: irmãos, ele adoeceu. Se ele morrer, entra em inventário. E inventário são anos de tratamento até resolver a situação. Então a igreja começou a clamar de novo: Senhor, não deixe ele morrer, por favor, dá vida, acrescenta anos de vida. Acrescentou Ezequias, acrescenta ele também. E aí ele melhorava. Aí daqui a pouco chegava o pastor, quando começava a movimentar, né, essas questões da negociação, ele adoeceu de novo. E a igreja orava de novo: Senhor, não deixa, cumpra a sua promessa. De novo, ele melhorava. E nisso ele ficou adoecendo e melhorando, adoecendo e melhorando. E aí a gente vai assistir o vídeo para depois a gente contar como foi esse fechamento final. Pode passar o vídeo, por favor, do pastor Edson, falando como foi. Feliz sábado, amigos. A Igreja Praça Seca me pediu para dar um breve relato sobre o milagre de Deus na compra da nova igreja. Ele tinha um valor de 2 milhões, cerca de 2, e acabaram os proprietários propondo vender por 1 milhão. Amém. E quando acharam o comprador, morreu um herdeiro, então foi passado um tempo no inventário. Após o inventário, baixaram para 600 mil. Amém. Depois encontraram o comprador, mas morreu outro herdeiro. E aí, depois do inventário, baixaram para 400 mil. E nesse momento nós chegamos, oramos, Deus mostrou para vários membros um único imóvel. E quando estávamos mais de um mês de negociação, um dos herdeiros ali estava muito doente. Nós encontramos alguém que deu uma proposta de 200 mil e eles aceitaram. Então a imobiliária disse: olha, para dar 200 mil para essa outra pessoa, deu 1 semana de prazo. E aí foi quando nós recorremos à associação. Ela emprestou dinheiro, compramos pelo dízimo 200 mil. Amém. E aí a associação doou 100, os 100 a igreja foi pagando, já deve hoje estar terminado ou acabando de pagar. Deus é maravilhoso. Amém. Uma bênção grandiosa. Amém. E aí foi isso que aconteceu. Deus manteve a vida desse irmão herdeiro, né, para a glória de Deus. Ele saiu do hospital ainda usando som, catéter vesical de demora, ainda uns cuidados, né, específicos. Ele saiu dali do hospital e veio assinar a venda do negócio. E o pastor Edson foi uma bênção em todo esse processo. Ele falou que tinha muitas crianças, que precisava de um imóvel, de um local. E aí o Espírito Santo foi falando com esse herdeiro, porque dependia muito dele, desse senhor. E ele, assim, fisicamente, né, entre a família, e ele disse que sim, que aceitava. Amém. Que venderia e valia por esse valor. Percebam que foi o dízimo. 10% de 2 milhões caiu para 200 mil reais. Verdade. Um imóvel com salas prontas, uma quadra dentro da própria igreja, uma quadra para as crianças brincarem, salas, tem 2 andares, a igreja, um salão grande, específico, e tá ali, ó, a Patrícia com a chave em mãos de uma igreja que não tinha condição de pagar o imóvel, mas o dono do Ouro da Prata entregou isso aí pra gente. Amém. E aí Deus foi abrindo portas e condições para que a igreja fosse sendo paga, os valores serem pagos até hoje. Pode passar. Essa foi a primeira vez que nós adentramos como igreja o imóvel para conhecer. Foi o primeiro pôr do sol realizado. Foi em outubro de 2018, agosto, perdão, de 2018, com o pastor Edson ali, a igreja, pode passar. E essa foi a nossa primeira foto no salão onde hoje é realizado os cultos. Que a igreja foi visitar, e esse daí foi um culto de agradecimento que nós fizemos quando conseguimos abrir os portões da igreja pela primeira vez. Amém. Agora a gente vai ter um vídeo. Tá, antes a tia Clélia vai explicar agora sobre o Gabriel. Vocês viram o poder da oração, né? Para a honra e glória do nosso Deus. E interessante que o nosso irmão Sebastião, quando o Gabriel, né, as crianças pequeninas, aí que era só ele e o Gabriel, né, o meu filho pequenininho. Aí ele falava assim: ele é o nosso pastorzinho. Olha só. Falava para o meu filho. Aí ele falou assim: tenho certeza que ele vai ser um pastor. E olha, eu vou te dizer, se cumpriu. Amém. Para a honra e glória do nosso Deus.
o irmão Sebastião, ele não viu aqui nessa terra. Mas eu creio, né, que todos nós juntos, em breve, com o nosso Deus na Canaã Celestial, ele vai ter essa surpresa do Gabriel Teles, né? Amém. Como pastor. Hoje, o Gabriel é o pastor adventista, né? E trabalha lá no Centro Médico de Botafogo. Amém. E é o pastor lá do Lugar de Paz. Amém. Vamos ver aí o vídeo do Gabriel Teles. Olá, feliz sábado a todos. Eu sou o pastor Gabriel. Eu atuo na equipe dos pastores da Rede Adventista Silvestre de Saúde. Eu atuo no Núcleo Adventista Silvestre em Botafogo. Estou aqui para contar um pouquinho do meu testemunho sobre a Igreja de Praça Seca. Eu tenho certeza que a minha família já falou um pouquinho sobre o rato, né? O rato missionário, que com certeza deve estar abrindo alguma igreja em algum lugar desse Brasil por aí. Mais interessante, algumas características importantes da Igreja de Praça Seca que eu quero destacar. O primeiro é que é uma igreja que ela dá oportunidades. Hoje, se eu sou um pastor, devido a essa igreja ter me dado oportunidades, ainda quando era um pequeno grupo de algumas pessoas, a gente tinha oportunidade de trazer a palavra, de orar, de louvar ao Senhor, de desenvolver a nossa liderança. A igreja permitiu que a gente plantasse as sementes, e essas sementes, graças a Deus, deram frutos aí. Não só a mim, né, mas outros líderes também estão desde o início com a igreja se desenvolvendo, crescendo. Então, louvado seja Deus que a Igreja de Praça Seca investe em seus juvenis, nas crianças. Então, isso é muito importante, porque a igreja tem um futuro garantido de líderes, né? Isso é muito bom. Amém. Uma outra característica da Igreja de Praça Seca é uma igreja que começa no movimento de oração, e é uma igreja muito fervorosa, é uma igreja que ora. De fato, quando a gente olha por todas as fases que essa igreja passou em relação a lugares que eram com aluguéis altos dentro desse contexto aí da nossa região, e a igreja se manteve fiel, firme, não desistiu. A igreja teve diversas situações onde as pessoas imaginavam, não, agora não vai dar, a igreja vai ter que parar. E pelo contrário, a mão de Deus vinha e operava o milagre, e a igreja em oração. Amém. Então, uma coisa muito importante, quando a gente ora como igreja, quando a gente se junta como igreja para orar, as coisas acontecem e milagres acontecem, e a Igreja de Praça Seca, ela é prova viva disso. Então, não deixe de orar em nenhum momento. Eu sei que tem objetivos que a igreja ainda precisa alcançar. Então, se unam em oração, e isso vai ser muito importante. A igreja também, ela marca a nossa vida através do clube de aventureiros e desbravadores, né? Hoje também, como líder de desbravador, eu agradeço muito a essa igreja que permitiu que eu conseguisse desenvolver a liderança dentro desse ministério que eu amo. Amém. Então a igreja hoje tem mais de 127 membros registrados. Ô, glória! O Márcio Gabriel é pastor, é líder master de desbravador, eu sou líder de desbravador, minha irmã também é. Me formou também mais uma jovem como líder de desbravadores. Dezenas de batismos, temos desbravadores nossos que já entraram em contato passaram as notícias, são estudantes de medicina, tem um rapaz estudante de medicina que a gente recebeu essa informação, existem outro que está se formando agora em sargento da aeronáutica, e muitos outros que continuam aí estudando e se caminhando para o caminho do Senhor. Os aventureiros também crescendo, seguindo os princípios, encontram com a gente e falam, eu aprendi isso, por isso eu faço na minha família. Se eu tenho uma família porque eu aprendi, e outros continuam na igreja, e outros, os que não se mudaram, não estão com a gente, lembram sempre dos princípios e quando encontram a gente, lembram dessas coisas. Então a semente foi plantada no coração deles. Muitos frutos nós estamos vendo hoje e outros nós veremos na Canaã Celestial. Amém. O fundo musical aí pra mim, fundo. E depois a turma vai finalizar, tá? Não finalizou não, mas eu vou orar. Amém. Conta com você. Amém. Podemos contar? Amém. Podemos contar com você? Grupo de desbravadores? Podemos contar com você? Grupo de desbravadores? Amém. Podemos contar com o irmão de Acabar? Amém. Podemos contar com a irmã? Podemos contar com o irmão para ajudar a gente aí? Aqui, ó. Podemos contar com o irmão? Podemos contar com o irmão? Ô, glória. Podemos contar com o irmão?
Podemos contar com você? Aí, Ministério da Mulher, podemos contar? Amém. Ô bênção. Podemos contar com a irmã? O Ministério que a gente estava falando lá atrás, podemos contar com você, Jovem? Podemos contar com você? Podemos contar com a irmã? Podemos, essa igreja de dentro da igreja pode contar com a irmã? Ô glória. Louvado seja Deus. Com certeza. Irmã Cláudia. Podemos contar com a irmã. Agora eu gostaria que a senhora falasse como foi o encontro da senhora comigo lá. Eu fui na igreja de Praça Seca para buscar a fantasia do anjinho, né, para a nossa semana de oração aqui das 3 mensagens angélicas. Deus, ele fala com essa irmã. E quando ela me viu, ela estava em dúvida. A filha dela que se formou em líder, né? Eles são desafiados a abrir um outro clube de desbravador e ela estava em dúvidas em relação a 2 igrejas do distrito. E aí como foi, irmã, quando a senhora me viu? Aí eu conversando, né, sobre aquela roupinha, era do anjo, né? Isso. Aí eu falei assim, aí começou a conversar, eu falei assim, você sabe como é que foi? Eu começou a igreja, aí começou a contar mais ou menos, eu contei aqui, resumido. Aí eu falei assim, nós estamos arrumando tudo para os aventureiros, lá tem clube? Aí ele pegou e falou assim, não, já teve, né? Isso. Já teve clube dos desbravadores na época. Aí eu falei assim, olha, Deus está falando que vai abrir um clube lá. Amém! Vamos abrir um clube? Aí ele pegou e falou assim, poxa, meu sonho. Aí começou aquela coisa, meu sonho também. Aí eu falei assim, nós podemos ajudar, estamos aqui, a gente aqui, onde Deus mandar, irei, né? Aí falei com minhas filhas também, e outras pessoas também que não estão aqui hoje, né? E nós vamos juntos. Aí nisso que nós vamos pregar aqui outro dia, aí nós estamos aqui, conversando isso tudo, aí eu estou aqui, assim, pregando, né? Falando, né? Testemunho. Quando eu escuto umas crianças vindo correndo, parecia que estava marchando, a irmã estava aqui, não estava aqui? Aí veio correndo, começaram a correr aqui em volta, aqui, ó, aqui na frente, cantando, sabe? Aí eu, olha, marchando aqui, eu vou embora, a irmã estava aqui. Aí eu falei assim, Deus, olha ali o clube de desbravadores. Amém. Mas daqui a pouco vocês vão entrar. Amém, igreja? Amém. Isso vai acontecer aqui para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? Então eu conto com vocês também, tá bom? Vou tratar isso aí. Tudo dá continuidade do... Pode ir lá para cima, querido. Amém, né? Amém. Que maravilha, né? O agir do nosso Deus. Então nós vimos aqui, irmãos, que Deus usou ali para Jonas o peixe, para Balaão a mula, o corvo ali para alimentar, Elias, né? E usou o ratinho missionário Amém. na casa da irmã Nilza para vir nos salvar. Amém. Agindo Deus, Quem impedirá? É verdade. Então é crer e confiar. Amém. E Deus quer continuar usando a mim e a cada um de vocês. Amém. Hoje nós podemos falar, né? Nós conheço a minha história. Amém. E hoje vocês participam também desta história. Oh, glória. Que Deus continue abençoando grandemente esta igreja, a cada um de nós. Amém, E Senhor. brevemente, vocês também vão testemunhar essa história aqui no Clube de Aventureiros ou Desbravadores. Amém. Está por chegar essa bênção. Como a irmã falou, fiquem atentos, hein, no milagre. Verdade. E como o irmão falou, queremos cura ou queremos um milagre? É um milagre. É um para milagre. a honra e glória do nosso Deus. Amém, Senhor. Agora convido a igreja a ficar de pé e a cantarmos juntos, louvarmos juntos ao Senhor. Quão grande é o meu Deus. Essa música Foi mais... essa música que nós cantamos depois dessa oração, nós cantamos essa música aí. E nós vamos que fique no nosso coração também, no coração de vocês, e que o milagre também vai acontecer. Seja na vida espiritual, física, financeira, profissional, familiar, educacional, seja em que sentido for, que aqui um irmão, uma irmã esteja pedindo, esse milagre vai acontecer hoje. Amém. Assim que terminar essa música, você já sabe, meu milagre já chegou lá. Você fala aí aonde é. Nessa música aqui, todos vão te ver. Amém? Amém. Grande é meu Deus. Então vamos lá. Vamos louvar. Pede para segurar um pouquinho. Então vamos orar enquanto isso, né?
Amantíssimo Deus, eterno Pai, te agradecemos porque essa história continua. Amém, essa Senhor. Essa história continuará até que o Senhor volte. Amém. Muito obrigado por essa rica oportunidade de o Senhor poder nos chamar, nos escolher, e nós dissemos assim: eis-nos aqui, Senhor. Envia, e cada uma aqui também, nesta manhã, o Senhor está perguntando para ela: posso contar com você? Amém. E que elas possam também dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu acredito, Senhor, que neste momento os anjos estão aqui, né, escrevendo aqui nossos pedidos. Cada um está fazendo um pedido aqui, está levando aí para o céu. E já está, a resposta já está vindo, já chegou aqui. E quem crê, tem fé, vai receber um milagre nesta manhã, na vida de cada um aqui representado como família. Amém. Fique conosco, nos ajude, nos abençoe. Precisamos de Ti. Nos perdoe, nos ajuda a caminhar para que essa história continue até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Amém, Senhor. Quão resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Amém, Senhor. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande
grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Quão grande é o nosso Deus, Senhor. Amém. Nós estamos muito felizes porque temos um Deus que pode todas as coisas. Verdade. Muito obrigada pelos milagres que o Senhor realizou no passado e continua realizando hoje. Amém. O primeiro deles é estarmos aqui buscando a Tua face. Verdade, muito Senhor. obrigada, Senhor. Por favor, ó Pai, como aprendemos hoje, que o Senhor pode usar quem o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser, nós estamos aqui nos oferecendo como disponíveis a Ti. Amém. Por favor, nos use em Tua obra, para que possamos fazer a Tua vontade. Cumpra os Teus propósitos em nós, Senhor. Por favor, nos ajude a conquistar pessoas através do Teu Santo Espírito para o Teu reino. Verdade. Nos use como Teus discípulos. Nos encha do Teu Santo Espírito. Amém. Para que possamos anunciar as boas novas para esses jovens daqui de Bento Ribeiro. Assim em todo seja. lugar onde estivermos. Amém. Nos prepara, nos capacita, por favor. E que todos neste bairro, nesta cidade, no Brasil e no mundo possam ver quão grande o Senhor é. Quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Amém, Muito obrigada Senhor. pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, pelas bênçãos concedidas e pela oportunidade e privilégio de servir. Amém. Esteja conosco, nos leve para casa em paz e segurança, debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus é o que pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.